Resumão da semana. Tentativa de golpe. Bolsonaro quase conseguiu. Janja xinga Musk. E toda a polêmica nas relações internacionais. Lula tira foto mal-humorado com Milei. Aldo Rebelo como candidato à presidência. E muito mais. Vamos politizar! Por trás dos seus discursos, as suas verdadeiras faces, resumam da semana, onde as máscaras caem de vez. Bolsonaro indiciado por tentativa de golpe. É algo que aconteceu nessa semana. A Polícia Federal, descobre essa tentativa, esse planejamento de golpe e que muitas pessoas se chocaram nessa semana. E os seus apoiadores defendendo essa situação. É algo que tem organização, para essa tentativa de golpe. Afetou 36 pessoas dentro desse sistema. Dentro desse esquema, E um deles é o Bolsonaro. Outro desses é o Braga Neto, que falam que é a cabeça pensante dessa tentativa de golpe. Alguns generais do Ramagem, entre outros. Tem muita gente dentro desse processo. E eu acho que é algo muito sério. Mas antes de eu me debruçar mais nisso, ative o sininho e se inscreva no canal para você acompanhar mais sobre política. Como que esses políticos fazem de tudo para alcançar esse poder. O grande problema dessa questão não é só o golpe. Não é só o golpe, não é a tentativa de golpe. Em sim, todo esse plano que arquiteta essa questão, Como que os políticos são loucos por poder. É Bolsonaro louco por poder, é Lula louco por poder, é o Trump, é o Biden, é diversos líderes querendo poder. Vamos só ver esse vídeo e eu já analiso com vocês toda a questão. Pois eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Arco não deu certo, nós estamos aqui. Eu queria dizer para vocês uma coisa importante. Vocês estão lembrados que quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil. Tá vendo isso? Vamos ir com mais profundidade. Nesse vídeo ele vai falar muito mais, nesse discurso que ele faz, ele vai falar muito mais sobre essa questão. E eu acho que é algo muito sério para a gente brincar dentro da nossa democracia. Realmente existiu essa tentativa de golpe. E não é porque eu tenho um lado político. Aqui nesse canal a gente não tem lado político. Por quê? Em trocas de mensagem, do general que também estava arquitetando, que eu não me lembro o nome dele, ele dialogou e falando que o Bolsonaro já estava sabendo do golpe e o Bolsonaro tinha respondido de volta para ele fazer em um tal período de dia aquele golpe. De dia tal até tal é melhor para fazer golpe. Então o Bolsonaro estava ciente o que estava acontecendo. Não adianta você me argumentar que Bolsonaro não estava ciente. Não, ele estava ciente. Estava. Mesmo que eu perca alguns inscritos com isso, e eu admita para vocês isso, o Bolsonaro realmente, ele pode não ter atuado diretamente, fortemente e tal, mas tem muita coisa ali por trás que a Polícia Federal investigou, que a gente também nem sabe. Tem muita coisa ali por trás. Mas o Bolsonaro estava sabendo, o Bolsonaro seria o maior, teria o maior benefício, ele usufruiria de toda essa questão do golpe. E alguns alegam que até mesmo o Bolsonaro ficaria no poder, mas os militares poderiam tirar ele do poder. Então eu acho que é muito perigoso essa questão. E você que fica idolatrando esse político, ou idolatra outros políticos, pelo amor de Deus, pare. Pare, porque é triste, porque se você idolatra um político, você não quer uma competição justa entre os candidatos, entre os partidos. Você não é democrata se você continua defendendo essa questão do golpe, ou faz vista grossa para isso.
Vamos ter mais consciência. E o Bolsonaro ainda falou mais uma coisa que eu vou mostrar aqui nessa matéria de jornal. Indiciado pela PF, Bolsonaro fala sobre Moraes. Faz tudo que a lei não diz. Não é só questão de Moraes. Não é questão de Xandão. Não é questão de STF. O Bolsonaro está querendo enganar o seu eleitorado. Como vários políticos. O Lula engana seu eleitorado. O Trump engana seu eleitorado. Qualquer um vai enganar seu eleitorado. O político precisa de apoio, mesmo que não seja tão verdadeiro o seu discurso. É como a vinheta fala, por trás das máscaras. Aqui a gente está para revelar o que os políticos não querem que você saiba. O Bolsonaro ainda mente para você, para mim, para todos os eleitores. Que foi o Alexandre de Moraes que fez tal coisa. Pelo amor de Deus, não foi o Alexandre de Moraes. Numa democracia a gente tem várias instituições, pesos e contrapesos. Não é só o STF que manda no nosso Brasil. A Polícia Federal acumulou essas provas. A Polícia Federal, que antigamente era do próprio Bolsonaro, né? Atualmente não é tanto, mas a Polícia Federal foi uma grande agente também dentro do governo Bolsonaro. Depois da Polícia Federal acopar todas essas provas, né, que são muitas e que tem muita gente sendo investigada ali dentro nesse processo por trocas de mensagem em um aplicativo, eles iriam mandar todas essas provas para o STF, nem o Alexandre de Moraes, né? É o STF. Mas, vamos supor que o Alexandre de Moraes é o único que diz, é o único que toma medidas nesse país, carimba tudo. Vamos supor essa possibilidade. Vamos supor. Mesmo assim, depois do STF, a gente tem a PGR, que é um outro organismo que bate o martelo nessa decisão. Quem é o cara da PGR? Gonê. Quem é Gonê? Gonê foi indicado pelo Lula. Ah, então ele vai concordar com o Lula. Quer saber quem elogiava Gonê? Você não sabe quem elogiava Gonê. O próprio núcleo político de Bolsonaro elogiava o presidente da PGR, o Gonê. O próprio núcleo político, a Janaína Pascoal, defendia a indicação dele. Ele era um dos cotados pelo presidente Bolsonaro. Então, olha onde que a gente está se envolvendo. Olha qual é a complexidade disso tudo. O Alexandre de Moraes não vai decidir tudo sozinho. Vai ficar nas mãos do Gonê. Um que seria cotado para ser indicado do Bolsonaro. Então não tem como o Bolsonaro inventar esse discurso. Ele está querendo te enganar, eleitor. E esse canal quer fazer você ver atrás das máscaras. Nesse canal eu critico o Lula, eu critico o Bolsonaro, eu critico todos os políticos, porque eles querem te manipular. Nenhum político, e eu posso ter certeza, aqui esse canal é qual que vai limpar geral. É que nem lá do Jânio Quadros, né? Varre a vassourinha. Nós vamos entender tudo por trás desses discursos, como que eles querem te manipular. Pare de idolatrar políticos. Idolatre nada na sua vida. Não idolatre nada. E se você quer continuar com essa análise, com uma análise mais complexa de outros fenômenos, né, da escala 6x1, ou por outras, ou pelo STF, ou pela proclamação da República que foi semana passada, aperte o cardzinho aqui que eu explico ainda mais sobre outras questões que você tem que parar de ser enganado e ser ludibriado, né, como falam as pessoas. E aqui eu não estou criticando a ideologia de Bolsonaro, as ideias de Bolsonaro. Eu estou criticando a tentativa de golpe, que isso em uma democracia não pode acontecer de jeito nenhum. Democracia, isso não pode acontecer de jeito nenhum. Tem coisas que eu concordo com o Bolsonaro, tem coisas que eu concordo com o Lula, mas isso não pode passar a barreira de um golpe militar, um golpe, não sei, revolucionário, o que for. Todas as minhas críticas daqui
são críticas que você pode debater comigo nos comentários, mas o que eu pontuo para vocês é que não é ideologia, e sim defesa da democracia, a defesa que as regras do jogo funcionem, que todos os atores políticos tenham as possibilidades e as previsibilidades de ganhar esse jogo eleitoral. Isso é muito esclarecido por vários autores da ciência política. O Schumpeter, o Dow, entre outros. Eu defendo isso. Eu não defendo golpe, eu não defendo autoritarismo. Vamos para outro assunto. O outro assunto que eu quero falar para vocês é Aldo Rebelo tenta emplacar uma possível candidatura, né? Um movimento tenta, não Aldo Rebelo, né? Um movimento, falam do pessoal do agronegócio, fala de alguns militares, entre outros. Um movimento tenta incorporar, tenta colocar, né? Encorpar, quer dizer, o Aldo Rebelo como candidato. Isso já aconteceu em 2018. Rebelo era um pré-candidato em 2018, acho que pelo Avante ou pelo Podemos. Depois você pode pesquisar melhor sobre isso. E eu acho isso muito interessante para a jogada política, para o jogo da política eleitoral de 2026. Por que eu acho tão decisivo? O Aldo Rebelo, ele é um candidato do centro político, né? Por enquanto, porque ele está no MDB, né? O MDB é o centro político, mas ele já foi comunista em seu passado. E agora ele anda muito perto de movimentos muito nacionalistas, pró-desenvolvimento nacional, associado até também com um grupo político de Ciro Gomes. E ele é um candidato que tem um potencial diferente. Tem um potencial diferente de crescimento. Porque ele pega desde uma pessoa mais de esquerda um pouquinho, até uma pessoa de direita mesmo. O Bolsonaro rasga altos elogios para Aldo Rebelo. E isso pode dar uma encorpada. O Aldo Rebelo tem até uma possibilidade de conseguir até pegar um eleitorado mais fiel ao Bolsonaro, se ele for candidato. O Aldo Rebelo já foi cotado para ser ministro do Bolsonaro. O Aldo Rebelo já foi ministro da Dilma. Já foi ministro, se não me engano, do Lula. E o Aldo Rebelo é uma peça importante para o jogo eleitoral, se ele for o candidato realmente. E até, eu faço até um chute, mas é um chute... É uma suposição totalmente doida, mas que pode acontecer. O Bolsonaro vai estar inelegível, provavelmente. Quer dizer, já está inelegível. Ele agora pode ser preso e aumentar essa inegibilidade. Quais personagens podem entrar dentro desse jogo político? Quais personagens? O Tarcísio, o Kassab já falou que ele vai se candidatar em 2030 porque é mais fácil, porque o Lula tá aí, né? O Caiado não é tanto de confiança do Bolsonaro porque às vezes vai saindo do esquema do Bolsonaro. O Caiado é uma força diferente também, né? Ratinho Júnior também, às vezes vai saindo e indo com o Bolsonaro. Todos são meio inseguros nesse jogo político para ser o sucessor do Bolsonaro. Todos são meio inseguros. Paulo Marçal sem chance. Paulo Marçal rouba o eleitorado de Bolsonaro e consegue ser um bom fenômeno nas redes sociais. Quem sobra nesse jogo político? Aldo Rebelo? O Aldo Rebelo pode ser um personagem forte nesse jogo político. E que temos que ficar bem atentos. Mas uma aposta louca que eu faria é que o Bolsonaro faria a mesma coisa que o Lula. Fizesse campanha, pelo menos de dentro da cadeia. E colocando Aldo Rebelo de vice-presidente. Porque ele colocando o filho, o Flávio, ele já vai indicar para o eleitorado que ele não vai ser o candidato. Falam que é o Flávio Bolsonaro que vai ser o candidato do Bolsonaro. Estão falando mais nas mídias, nas redes sociais. Mas, se você coloca o Flávio Bolsonaro de vice, é meio estranho, porque filho não pode ser vice de pai, quando é pai candidato. Colocar o Aldo Rebelo é mais diferente. É uma jogada interessante para Bolsonaro. Colocar o Aldo de vice.
O Aldo de vice pode significar uma nova reformulada na política do Bolsonaro. Ele puxando esse núcleo mais nacionalista desenvolvimentista. Mas tudo isso são suposições que eu faço. Uma outra matéria é Janja, Musk, Lula. E o que aconteceu? Janja xinga em inglês, né? Não vou reproduzir aqui, mas vocês já viram provavelmente nas redes sociais. O Musk. Isso cria um impasse internacional tremendo para o Lula. Porque o Lula tem uma posição muito mais conciliadora. E a Janja indo para o combate, isso faz o Brasil se distanciar da sua política internacional tradicional, como que o Lula geralmente faz. Isso traz uma imagem muito negativa para o país. Viu como que eu vou criticar agora o Lula? Eu não critico só o Bolsonaro, eu critico de tudo. Eu critico de tudo. Janja faz algo que não é para ser feito. Uma primeira-dama não pode ter tanto destaque assim, porque quem é o chefe? O chefe do Estado é o Lula. E o Lula fica numa situação desconfortável nessa questão. O Brasil é deslegitimado no cenário internacional. Eu acho isso um absurdo, como muitos acham. As pessoas, os lulistas, os petistas também têm que achar isso um absurdo, porque essa questão atrapalha mais o Brasil do que ajuda. E falando em G20, vamos falar sobre Milei. Milei e Lula, né? Aquela foto engraçada, né? E a vinda do Milei toda desconcertante, né? Tipo, o Milei nem falando direito com Lula. Porque são antagonistas neste jogo internacional. Que não deveriam ser. Porque a Argentina sempre foi parceira do Brasil. Aí o Poder 360, né, mostra os memes que foram feitos sobre a foto do Milei e do Lula. É muito engraçado, né? Olha o nível de maturidade onde que os atores políticos fazem isso. Os caras que deveriam representar o país deles. Eu acho que é uma postura totalmente infantil de ambos os atores políticos. Principalmente de Milei, porque Milei quebra com a tradição da política internacional argentina. A política internacional sempre vai mudar o tempo todo. A política internacional é regida pelos agentes internos e não externos. Os externos podem influenciar, sim, as tomadas de decisão da política interna, dos presidentes, dos primeiros ministros, dos chefes de Estado. Mas quem interfere mais é a dinâmica interna. Aquele que defende que a dinâmica externa muda totalmente, eu discordo. Eu acho que tem presidentes e partidos que têm as suas linhas internacionais. Eu vi um vídeo no TikTok do Milei super feliz com a Meloni. Por quê? Eles são aliados da mesma ideologia. Uma ideologia mais voltada a uma pauta mais nacionalista. A uma política mais, até às vezes, privatista. Eu acho que isso é... Eu acho que os chefes de Estado estão perdendo a noção de quem eles são, nesse caso. Todos, até o Lula, até o Biden, até todos. Esse é o nosso último momento. O momento das boas risadas ou de análises mais profundas. As risadas estão sendo deixadas de lado nesse canal, porque é difícil achar algo cômico pra gente rir. Mas eu quero analisar essa imagem com vocês. Você sabe quem é esse cara? Ele foi o primeiro presidente negro do Brasil. E nessa semana, né, foi o dia da consciência negra, né? O feriado se tornou finalmente um feriado, né? E é um cara muito importante que é pouco falado, pouco lembrado. As pessoas ficam falando de figuras históricas, ficam pegando coisa muito do passado e tal. Mas as pessoas não lembram que a gente teve um presidente negro. Um presidente importante para o país. O primeiro presidente negro do Brasil, você tem que analisar isso com um fenômeno completo.
mas claro, racial, porque o cara, esse candidato, quando ele era candidato, quando ele andava nas ruas, a imprensa adorava ironizar com preconceitos esse presidente. Ele quase foi eleito, ele só não foi eleito por pouca coisa. Como assim? Ele não foi eleito e foi presidente? É porque ele foi vice-presidente do Afonso Pena. O Afonso Pena morre e Nilo Peçanha assume. E o Nilo Peçanha faz um grande programa de educação para o país. Ele ajuda muito nessa questão. Além de expandir também para Rondônia, para aquelas regiões mais indígenas, um contato mais direto com esses indígenas, a sociedade, os integrando para essa sociedade. Nilo Peçanha fomenta a educação nos setores técnicos do Brasil. Ele é um dos presidentes lembrados por isso. Ele atualmente é o patrono, considerado patrono da educação. Ele é patrono da educação, então o cara é muito importante. E ninguém fala dele. As pessoas que se dizem antirracistas não falam desse cara que passou tantas dificuldades para conseguir ser o candidato. Era um candidato popular no Rio de Janeiro. É um cara que foi de diversos cargos, um cara abolicionista. O que é um abolicionista? Ele era contra a escravidão. Ele era um radical defensor do fim da escravidão. Esquecem desse cara, esquecem. No Brasil é algo muito triste, a gente não lembra dos nossos presidentes. Acho que não só no Brasil, né? Em muitos lugares isso. Não lembram dos nossos presidentes. E esse presidente deveria ser mais lembrado. Cadê as escolas para dizer isso? Cadê? Por que a gente não tem um ensino político nas escolas? Porque as máscaras, como diz, caem. O ensino político nas escolas não é feito porque eles sabem que se a população... Eles sabem, quando a população entende a língua política, ela não elege as mesmas pessoas que estão aí. Ela não elege, ela muda, ela entende o jogo político em seu fenômeno completo. A educação política é utilizada também para as formas de doutrinação. Isso aconteceu já no Brasil, como forma de doutrinação. Só que a educação política não pode ser partidária. A educação política tem que ensinar sobre a origem dos partidos políticos, tem que ensinar sobre Constituição, o que um vereador faz, o que um deputado faz, o que um governador faz, o que o vereador não faz. Porque o vereador não tem a função de asfaltar a rua, tá? Você que acha isso, pelo amor de Deus, quem asfaltar a rua é prefeito. E o vereador que fizer isso é mentira. Ele tá mentindo, ele tá sendo pilantra. Mas quem sabe disso? Uma pequena parcela da sociedade. Tão pequena, que tá dominando tudo isso daí. Então, esse canal é de educação política para você. E se você quer saber mais sobre política, dê um like e se inscreva. Vamos politizar!